um Papo Delas, esse espaço colaborativo entre mulheres, onde a gente convida mulheres para construirmos narrativas a respeito do ser mulher no mundo, né? Hoje eu estou aqui com Brenda Lopes, uma mulher negra. Ela vai se apresentar daqui a pouco, mas eu queria começar abrindo aqui, falando de duas coisas. Uma frase de Angela Davis, quando ela veio à Bahia em 2017, onde ela fala: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela, né? Então, a intenção é que a gente possa movimentar um pouquinho aqui hoje nesse encontro. E a outra coisa que eu queria pontuar é que hoje é dia 24, amanhã é dia 25. Amanhã se comemora o Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha e também uma menção, uma grande homenagem a Teresa de Benguela, rainha de um quilombo aí que resistiu durante 2 décadas depois que o marido morreu, né? Então a gente vai estar falando sobre tantra, sexualidade, relacionamento, mas também sobre esse ser mulher no mundo enquanto mulher negra, né? Então é muito prazer te ter aqui, estou muito feliz que você de pronto aceitou o convite. E eu queria que você se apresentasse. Quem é Brenda? Né? Quem é essa mulher? Fala aí para o povo. Que bom, eu que agradeço o convite. Então, eu sou Brenda Lopes, terapeuta ancestral, terapeuta de relacionamento, sexualidade e tântrica. Eu sou uma mulher geminiana, então eu tenho várias facetas. Eu também sou astróloga, massoterapeuta ayurvédica e professora de yoga. Como uma boa geminiana, perpasso por vários lugares, mas aprendendo que a profundidade é onde eu quero chegar. E aí o Tantra me ensina isso a cada dia, a cada respiração. Que legal, né? Uma vez eu escutei um vídeo seu, você falando, e aí me chamou a atenção você falando assim do respirar grande, né? E para mim isso me toca muito, porque na abordagem que eu sigo, eu sou psicoterapeuta corporal, com ênfase em biossíntese, bioenergética, né? E a gente trabalha muito dentro desse entendimento que a respiração, ela é onde tudo se inicia, né? E é na respiração que a gente se desenvolve, cresce, conecta, né? Fala um pouquinho sobre, antes da gente entrar nas outras questões, fala um pouquinho sobre esse respirar grande, né? Eu estou respirando muito grande hoje, porque eu estou aqui com uma mulher preta, né? Que eu estava conversando com Ionara, uma outra amiga nossa, né? Que, assim, como às vezes a gente... Ou eu estou no lugar errado, ou então não estou sabendo procurar. Porque, às vezes, a gente fica... enquanto mulher negra, a gente tem... Ainda mais quando se ocupa alguns lugares do campo profissional, que fica muito seletivo, alguma classe social, algum nicho, né? A gente fica um pouco meio que isolada, né? Nesse não pertencimento, nesse não aquilombamento, né? Com outras mulheres. Então, eu estou respirando bem grande, porque eu estou contigo aqui, né? Tô feliz de ter você aqui. Outra geminiana como eu. Então, fale aí, o que é esse respirar grande para o povo entender, para que essas mulheres possam começar a respirar grande, né? Então, Ju, respirar grande é presença, é trazer a gente, a mulher, todos para o agora. E o Tantra é uma filosofia matriarcal do sentir, uma filosofia cíclica, uma filosofia africana, uma filosofia nossa, de circularidade. E a gente fala respirar grande, eu falo muito respirar grande, que é para trazer eu para mim mesma, para dentro de mim. Antes de eu falar com o outro, antes de eu trocar com o outro, antes de eu responder ativamente, eu respiro grande. E nesse movimento de consciência, que o Tantra é consciência. Se a gente separar a palavra Tantra, Tan fala de expansão e Tra fala de consciência. Então, é uma grande expansão da consciência. Perfeito. Como que a gente faz isso? Através de 3 coisinhas básicas, que é a respiração. E aí, o respirar grande. Quando eu inspiro e exalo lentamente, eu já não estou falando. Eu estou trazendo esse momento para mim. E eu estou modificando o meu estado mental. O meu sistema nervoso central está entendendo que, nossa, ela está
inspirando o oxigênio, ela está inspirando, ela está relaxando. E aí, muitas vezes, o que está na sua cabeça, o que está na minha mente, aceleradíssima, Isso. geminiana, tá dizendo assim, eu não posso falar agora, porque ela está respirando. Deixa ela respirar. E não é muito. Uma respiração, Uma 3 respirações, já modifica o nosso estado mental. Então, a base do Tantra é expandir a consciência através de quê? Da sua respiração. Você não precisa de nenhuma droga ilícita, nenhuma droga lícita. A ferramenta está em você. Tá em você. Isso. Tá em mim, tá em você. Isso. Você não precisa pagar caro para isso. Olha só. Que coisa boa, né? Então, respiração, som. Então, quando eu falo respira grande, solta pela boca. Tá todo mundo respirando, inclusive Beto. Bora respirar. Olha, o meu objetivo nessa vida é ensinar as pessoas a respirarem grande. Então, é soltar esse som que durante toda a nossa historicidade foi fique calada, né? Se o pessoal aqui conhece a história de Anastácia, né? Uma mulher negra africana que veio escravizada e que ficou, infelizmente, conhecida com uma tapa-boca de ferro, né? E aí a gente está num movimento de muitos anos de Anastácia Vive, então eu já vi muitas imagens incríveis de Anastácia sem a máscara. Então, a gente foi moldado estruturalmente, né, pela sociedade escravocrata, para a gente ficar calada, para a gente não expressar, especialmente mulheres, né? Sim. Então, o Tantra vem com essa filosofia, com esse movimento de respiração, som, soltar a voz. Porque existe uma ligação direta entre o segundo chakra, ou entre o quinto chakra, que é o chakra da garganta, o laríngeo, com o segundo chakra, que é o chakra sexual, o chakra da criatividade, da expressão. Da criatividade, né? A expressão é o quinto. Então, eu falo muito para as minhas clientes, para as mulheres que chegam comigo, e mostro a foto, né? Mostro a imagem, que se vocês pegarem... Não sei se você edita aí, Beto, mas se você pegar a foto da nossa laringe aberta, na nossa garganta aberta, e do nosso canal vaginal, tem a mesma estrutura. É a mesma pelinha, o toque é o mesmo. Então, energeticamente e fisicamente, existe essa conexão entre a nossa fala, a nossa expressão e a nossa sexualidade. Isso. Então, eu percebo muito que, especialmente as mulheres, que são muito travadas na comunicação, têm uma energia sexual travada também. E aí o Tantra vem, o meu trabalho vem para dar diretriz, para dar um caminho de que sim, você pode se expressar, sim, você pode sentir prazer. Sim, você pode falar, você pode respirar, você pode gemer, você pode gozar. Quem disse que não pode? Isso. Né? Muito incrível o que você está falando, né? As coisas vão se encaixando, né? Inclusive, quando a gente abre espaço para conversar com uma profissional de outra área, né? E aí a gente, nada é por acaso, porque a abordagem que eu sigo, a gente trabalha muito com o conceito de ponte. Essas pontes corporais, né? E também a gente trabalha com os chakras, né? Então, isso que você falou dá margem para muitas discussões, né? Porque se a gente pensa, uma mulher que ela tem distúrbios como comprometimentos na questão da sexualidade, como vaginismo, como dificuldade de orgasmo, né? Sempre, anorgasmia, né? Sempre quando a gente vai fazer o mapeamento dessa mulher, entender a história dela, só pelo fato de ser mulher, como você falou, né, historicamente, isso para mulheres em todos os aspectos, mas a mulher negra, né, por uma questão da historicidade, isso vem de uma forma mais carregada e dolorosa. Mas o fato de ser mulher já tem toda uma sentença de não poder falar, né? Eu acho tão cruel, às vezes, quando eu escuto
Não, quando uma mulher ela é muito serelepe, quando ela é muito altiva, quando ela é muito expressiva, o que é que a gente escuta dos homens, ou até de algumas mulheres, que aí é o que me dói mais, é tipo, é muito doidinha, é muito espalhafatosa, é muito vulgar, né? A gente foi associando ao longo do tempo isso, que A a liberdade, a liberdade, vulgaridade, né? a vulgaridade, isso dá margem para tantas camadas, né? A liberdade da mulher, né? Da Porque a mulher. liberdade do homem é porque tem que Isso. ser assim mesmo. Isso, é até sinal de. É tipo um status, né? Mas voltando a essa questão da ponte que você falou, né? Entre a garganta e o canal vaginal. É tão impressionante, porque quando a gente faz trabalho com mulheres, né? Você, com certeza, você vê isso, né? Quando essa mulher ela começa a expressar, quando a gente vai verificar na questão sexual, ela começa a sentir mais prazer, ela começa a se liberar mais, né? Total. É muito legal isso, né? Total, é incrível. E a nossa irmã, né? Bell Hooks. Isso. Adoro a intimidade. Sou íntima. A partir do momento que eu leio uma obra de uma intelectual negra tão incrível, ela é minha amiga já. Bell Hooks fala isso, né? Acho que é no 3º capítulo. Falar a verdade. Nós, mulheres negras, fomos ensinadas, não. Fomos obrigadas a mentir e a omitir na época da escravidão para a gente tentar sobreviver. Então, a nossa história é de não falar a verdade. Qual é a nossa história? Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, mas fulaninho mente, fulaninho mente. Eu digo, olha só, todos nós mentimos. A gente não foi ensinado a falar a verdade. Isso. Antigamente, né? As pessoas negras escravizadas tinham que omitir. Até por uma questão de E sobrevivência. sobrevivência. Só que aí Bel já contou isso pra gente há 32 anos atrás. Vamos começar a falar a verdade. Então, falar a verdade sem se sentir culpada, né? Dizer pro parceiro, pra parceira, olha, eu não gostei disso. Eu não gosto quando você me pega assim. Isso. Eu não gosto quando você me fala isso. Falar de como você se sente. Como eu me sinto. E isso, a terapia, a psicoterapia, a terapia ancestral que eu faço, traz a gente para esse lugar, me traz para esse lugar e traz a mulher para esse lugar de autoconhecimento. Como é que você se sente? Isso. E no Tantra, eu faço muito esse trabalho de consentimento. Como você vai consentindo, né? As pequenas, grandes, sutis violências e também como você vai se autorizando, consentindo, você sai disso, né? Mas eu trago mais assim pro que eu gosto. Sim. Porque às vezes é muito nítido o que eu não gosto. Mas quando eu pergunto pra mulher assim, o que é que você gosta? Como é que você gosta de ser tocada? Não acessa, Qual né? parte do seu corpo que você sente mais prazer? Ai, Brenda, não sei. O clitóris. Mas sim, o clitóris foi feito pra gente só pra gente sentir prazer. Mas e todo o corpo? Sim. Porque todo o nosso corpo é orgástico. Isso. E aí a gente não tem esse acesso porque foi negado esse acesso, foi roubado esse acesso da gente, né? Então, nós, mulheres, quando somos meninas, a gente não pega na nossa vulva. A gente não pega nos nossos grandes lábios, como os homens, os meninos são acostumados a ficar pegando no linga. Acostumados e estimulados, estimulados. Né? A menina, quando vai colocar a mão, tira a mão daí. Isso é feio, fecha as pernas. Isso no passado, né? Porque agora eu sou o quê? Estou aqui nessa terra como uma adulta. Agora eu posso. Agora eu posso falar e comunicar. Então, onde eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. A gente precisa olhar para a nossa sexualidade. Porque para a gente estar aqui, 2 pessoas transaram. Isso. Então, por que é um grande tabu se todas as pessoas fazem isso, né? Isso. E aí, Legal. a gente precisa falar sobre isso. E a terceira coisa do Tantra, que era a respiração, o som é o movimento. O terceiro tópico. Respiração, som e movimento, né? Movimento gera movimento. Para a gente estar aqui hoje, a gente se movimentou. Você falou comigo, eu aceitei, a gente se planejou, né? Para construir uma relação, ambos precisam se movimentar. Ficar parado, inerte, estático, não leva a um êxtase, não leva a uma relação, não leva a vida, não leva a gerar uma nova vida, né? O segundo chakra, que é o chakra da sexualidade, é o chakra da criatividade, é o chakra que gera a vida.
Então, para a gente gerar uma vida que pode ser também um projeto, o casal precisa se movimentar. Sim. E aí acontece também muito de... Passou. Corta. Não, mas eu vou pegar uma fala sua do início, que eu achei muito legal, assim, né? Essa coisa de você falar da gente poder comunicar a verdade, né? Eu atendo, assim como você, eu tenho um público grande de mulheres. Tem muitos homens, tem chegado cada vez mais. Tem acontecido um movimento interessante na minha clínica. Sempre atendi muitas mulheres. Agora tem um número considerável de homens e tem começado a chegar mulheres idosas. Lá, eu estou achando isso o máximo. Ontem mesmo eu recebi uma idosa que coisa maravilhosa. Uma mulher de quase 80 anos, né? Eu já atendo idosos há algum tempo, mas tem chegado por ele. Geralmente chegava o filho, a filha, que dizia: a mamãe tem que fazer terapia. Mas agora as idosas, as mulheres 60 a mais, têm chegado. Eu estou achando fantástico. Mas é só um recorte. O que eu queria comentar é dessa história da verdade. Você falou assim, a gente precisa aprender a normatizar, né, alguma coisa assim, essa verdade, comunicar a verdade ao parceiro. Aí o que eu observo nesse grupo de mulheres, né, majoritária, que chegam em maioria na clínica? Muitas mulheres, até contemporâneas hoje, elas já aprenderam e elas já se autorizam a comunicar essa verdade. Mas algumas eu percebo que elas não fazem o movimento da comunicação da verdade interna, consigo mesma, né? Por exemplo, né? Mulheres que falam, que pensam, que dizem, que escolhem e comunicam ao mundo as escolhas dela de uma forma muito consciente. Mas, às vezes, lá, quando a gente vai para um trabalho mais íntimo, a gente percebe que tem alguma coisa ainda dentro, inabitada. Como se não... na minha impressão, né, no meu trabalho clínico com mulheres, tem a ver com a conexão essencial, conexão básica mesmo, né? Porque às vezes a gente fica muito nessa coisa do saber intelectual, né, do saber reagir, do saber comunicar, e às vezes a gente não faz essa conexão mais profunda. E na biossíntese e na bioenergética, você falou dos pilares, né, do Tantra, eu achei muito parecido, porque a gente trabalha muito com essa ideia de integração entre isso que é pensado, percebido, entre aquilo que é sentido e o movimento que a gente lança no mundo, né? Essa postura da vida no mundo, ela tem que estar alinhada a essas três instâncias, né? E quando tu falou, eu achei muito parecido, né? O que você acha disso? Assim, as mulheres que aprenderam já a comunicar, e eu acho que para nós, mulheres negras, às vezes a gente fica no lugar mesmo de falar tudo que pensa e sente, mas quando a gente vai ali para o cantinho, para o silêncio, muitas vezes a gente não está em contato com as nossas vulnerabilidades. A gente fica no movimento. E eu sei que isso tem a ver com a historicidade, né? No movimento muito reativo na vida. E às vezes a gente não faz conexão com coisinhas que precisam, né? Essa verdade, muitas vezes, interna, não é visitada. O que você pensa sobre isso? O que você pode falar? Sim. Eu vejo o Tantra nessa magia, porque o Tantra fala assim: sinta, não pense. Como ele vem do matriarcado, da circularidade, ele traz assim: sinta, que é a nossa lua, né? Sinta, não pense. Então, nas meditações tântricas, eu levo você a fechar seu olhinho, sentir a música, respirar, movimentar, e num processo meditativo ativo, você vai sentir o que você tem que sentir pelo seu corpo. Então, a mente, como você fala, né, a biossíntese e a bioenergética faz essa intersecção entre a mente, corpo e agir. O Tantra fala do corpo. O seu corpo vai sentir e a sua mente vai parar de racionalizar. Quando você parar de racionalizar, que é muito difícil, você vai escutar as respostas. Sim. E aí tem um grande estudo, né, de muitas meditações que são possíveis, que a gente faz com o interagente para soltar do cabeção. Porque é isso, assim, as pessoas dizem assim: você precisa estudar para ser alguém, você precisa ler os livros, a gente acha lindo quando as pessoas citam os autores, né? E aí as pessoas brancas já estão falando assim: larga a cabeça, né?
larga a cabeça e vai sentir. Mas para pessoas pretas, se você não estudar, amor, se você não souber citar os nomes, quem vai ser você? Porque a gente já é julgado pela carcaça, né? E aí eu trago também essa intersecção do precisamos ter o racional, mas precisamos soltar. E o Tantra fala de soltar. Então, esse último final de semana, eu faço aqui em Natal um projeto que chama Roda Conectiva, que é uma circularidade de mulheres. E eu faço uma meditação tântrica com elas, né? A gente fez essa última vez a meditação do alinhamento dos chakras. Sim. Que é uma limpeza de todos os 7 chakras. E é toda de olho fechado, sentindo o aroma que eu coloco, movimentando, respirando e escutando o som. E para cada uma, chega de uma forma. A base do Tantra também fala sobre não repressão e não julgamento. Que é algo também bem desafiador, né? Nós somos um espelho. Nós somos um espelho. Eu estou aqui olhando para você, estou me vendo, você está olhando para mim, está me vendo. E é um desafio não julgar. E aí, mais uma vez, a gente volta para a base, que é a respiração grande. Quando eu me percebo, e aí já é a consciência, né? É o trabalho, é o processo terapêutico de autoconhecimento, de consciência. Quando eu estou trabalhando, nossa, eu estou aqui, achei tão bonito o seu colar, Joana. E aí pode vir um sentimento de inveja. E aí, na minha mente, eu penso assim, por que eu estou sentindo inveja? Só que eu só consigo ter essa percepção se eu tiver em processo de autoconhecimento. Isso. Então, no Tantra, a gente fala isso. Tenta liberar o julgamento, tenta liberar a repressão, porque isso só leva a gente para algo que não é bacana, sabe? E enquanto isso, você respira. Sim. Enquanto você vai vivendo, você vai sentindo. Tem alguém respirando aqui. É isso! Enquanto você vai vivendo, você vai respirando, Sim, sabe? Sim. E é isso, é tão gostoso. A gente vai respirar muito aqui. É tão gostoso, é tão delicioso essa liberdade que o Tantra traz de... O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá vivendo. Em nenhum momento a gente falou de sexo. A gente falou de sexo? Isso, a gente tá falando de vida. A gente tá falando de vida. De vida, né? E a energia sexual é a Está energia de presente na vida. vida, né? Né? Perfeito, Brenda. Que legal, que bom. Que bom a gente tá podendo... Que maravilha. Me fala um pouquinho, assim, terapeuta ancestral, para as pessoas entenderem, né? A ancestralidade, para mim, ela chega na minha vida como algo que começou a me dar sentido no presente. Assim, quando eu comecei a olhar para a minha ancestralidade ancestralidade muito, muito além da família de origem conhecida, né? Quando a gente começa a fazer esse caminho, né? Essa busca ativa da nossa ancestralidade, é como se a gente pudesse assentar na gente, né? E para mim funcionou assim. Mas me fala aí para o pessoal entender o que é uma terapeuta ancestral, né? E essa terapia ancestral, ela está destinada a que público? A todas as pessoas? A um segmento específico? Fala um pouquinho disso. A terapia ancestral vem da minha medicina como uma mulher negra, geminiana, potiguar, que nasceu no litoral. Então, vem das minhas interseccionalidades, né? Você já citou aqui a nossa amiga Angela Davis. E em Raça, Classe e Gênero, ela fala isso, né? Raça, classe e gênero. Então, qual é essa intersexualidade? Eu sou uma mulher preta, um pouco mais de pele um pouco mais escura do que a sua, talvez. Acho que não. Acho que a gente é igualzinha. Vocês aí vão dizer. Eu sou uma mulher que não tenho filhos. Eu sou uma mulher geminiana com acidente em aquário. Então, a minha natureza é de comunicação e liberdade. Então, as pessoas que chegam para mim... Então, o que você perguntou, né? O que é terapeuta ancestral? É olhar para dentro. A minha atividade é de mostrar a você, para você levar seu caminho, para você olhar para dentro, olhando para suas interseccionalidades.
que a gente sabe que as pessoas que chegam pra gente têm alguma coisa para aprender e para ensinar, né? Isso. Então, as pessoas chegam para mim buscando isso, buscando um autoconhecimento, buscando uma energia vital, buscando uma liberdade. A maioria são de mulheres, mas também tem um movimento muito incrível que eu estou amando de homens conscientes ou buscando a consciência, o que eu acho mais incrível, assim. E eu acho lindo, assim, cada vez que eu atendo um homem, e eu sempre falo assim, mulheres, os homens estão se cuidando. Como você perguntou, assim, você falou no início, eu não sei aonde eu tô, se é a minha bolha. Eu tenho muitas amigas que falam assim, nossa, eu queria encontrar um homem consciente. E aí eu penso assim, existe. Existe. Talvez você esteja procurando no lugar errado. Isso, existe, né? Com certeza. E então, esse processo de terapeuta ancestral é essa intersecção nesse lugar de olhar para dentro, né? Sim. Então, a minha historicidade, né? Quem sou eu? A minha avó, por exemplo, eu estava falando dela hoje de manhã. Ela era sagitariana. Então, Sagitário é o oposto complementar de Gêmeos, né? Focada. Muito viajante. Então, eu acredito que eu peguei essa... E professora. Então, a medicina dela também estava na comunicação. E eu acredito que também a minha medicina, né? A minha cura pela fala. Nossa amiga Bel também falava isso. O que é a psicoterapia se não é a cura pela fala? Isso. Que a gente precisa tanto. Ah! Bora, outra pergunta. Não, eu estava perguntei mesmo sobre a quem se destina, né? Entendi que a terapia ancestral, ela vai, é esse mergulho para dentro, está ali junto com a psicoterapia, né? É esse mergulho para dentro para você poder entender a sua história, a sua origem, para poder você fazer as ligações, as reconexões, né? Perfeito. Né? E eu também trabalho numa terapia ancestral junguiana. Sim. Porque como Jung, eu sou astróloga, né? Sim. Então, o meu processo de terapia ancestral inicia com o mapa astral da pessoa que chega para mim. Sim. Então, eu faço a leitura, que é uma grande interpretação do céu no momento que você encarnou nessa terra, ou reencarnou, ou chegou aqui. E eu consigo ter uma visão geral de quem é Joana. Sim. Antes de você me falar. Porque o que acontece muito também é que a pessoa chega para uma terapia tântrica, por exemplo, querendo mentir. Omitindo, né? E aí, já falei de Bel, né? E no mapa astral fala. A casa 8 é a casa que fala sobre a sexualidade. Sobre a sua introspecção, sobre o que você quer esconder, o que você guardar. É a casa de Escorpião. Sim. Escorpião não quer estar na luz. Escorpião gosta da sombra. Gosta do escuro. Gosta de quanto mais dentro do buraco, melhor. Então, a casa 8 fala da sexualidade e da sua capacidade de transmutação, de morte e renascimento. Como você lida com as mortes. E mortes simbólicas e mortes reais. Sim. Mortes simbólicas, por exemplo, fim de uma relação, uma traição, por exemplo, né? A morte de uma confiança. Eu tenho uma cliente que ela desenvolveu candidíase recorrente há 5 anos, há 4 anos, né? E não sabe o que é. E candidíase tem total relação com a repressão das emoções, com a sexualidade ferida, né? E aí eu pergunto, o que aconteceu há 5 anos atrás? Ela, não sei, só a traição do meu marido. Então, a gente, geralmente, a mulher faz um movimento de olhar para fora. Isso. Tudo olha para fora. Vai em todos os ginecologistas, usa todos os cremes, todas as injeções, todos os remédios. Acaba adoecendo algo que não era adoecedor, porque não quer olhar realmente para a ferida que foi a traição do marido. Isso, que é uma das dificuldades, né? Assim, eu percebo em mulheres, assim, a gente vai fazendo um movimento na vida de
justificar tudo, né? Uhum. A gente vai criando esse... É quase que num piloto automático, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai encontrando... Eu costumo dizer para as mulheres assim, nós nos comportamos como a arrumadeira do outro, né? A gente vai arrumando aquilo que não tem justificativa para que a gente fique um pouquinho menos desconfortável, né? Que, na verdade, é um pseudo-conforto, né? A gente tem essa mania, né, Brenda, de ir justificando aquilo que é injustificável, né, de silenciando aquilo que está gritando dentro da gente. Uma cândida é um grito, né? Uma candidíase de repetição é um grito gigantesco dessa mulher internamente, desde as suas vísceras até as suas entranhas, né? Desde aqui até as entranhas, gritando, né? E aí ela vai, esse corpo vai se purgando, né, de uma forma, né, para chamar a atenção, inflamando, né, e veja, né, porque se a gente pensar cândida é a impossibilidade da sexualidade mesmo, né, porque coça, arde, fica inchado, né, é um incômodo constante, né, tipo assim, é o dedo na ferida o tempo todo, né. Mas a gente faz isso que você mencionou. A gente vai... Que não possa ir, né? Mas a gente precisa, além disso que é do cartesiano, a gente precisa fazer esse olhar para dentro, né? E é impressionante como tem relação com a raiva também, né? A raiva guardada, isso, né? não expressa, né? Que legal isso que você está trazendo. Que bom saber que tem em Natal uma terapeuta ancestral. Ó. Que bom. E o Tantra traz esse chacoalhão. Isso. Traz esse chacoalhão. Porque a primeira sessão de Tantra dela, ela chorou copiosamente. Sim. Na posição fetal. Então, desmistificar essa ideia de que uma massagem tântrica, por exemplo, vai só fazer você gozar 1 hora... Isso. É uma visão muito rasa, sabe, Jo? Sim. E o Tantra é muito profundo. Eu falo que o Tantra é muito escorpiano. É profundo mesmo. Não tá num lugar raso. Não é qualquer pessoa que chega. Você precisa querer muito a transformação. Você precisa querer mudar. Sim. Você precisa estar incomodada com o que você tá vivendo agora, sabe? E aí, é um desafio, porque às vezes a gente tá incomodada, Sim. mas estamos ainda acomodada. Sim. No mesmo ponto que estamos incomodadas com a situação, por exemplo, com um relacionamento, o apego, né? O tempo, muitas vezes também a falta de financeiro da mulher, de liberdade financeira, de liberdade geográfica, de não ter para onde sair daquela casa, daquele campo, de não ter amizades que digam: ei, mulher, bora ali. Isso. Vá fazer uma terapia. Procure uma terapeuta tântrica. Olhe para isso que você tem, sabe? Sim. Se você não tem uma rede que possa te ajudar, é um desafio sair de um processo inflamatório. Porque isso que começa no corpo, né? Que começa no silêncio, começa nesse incômodo, desse silêncio, disso que não é dito, dessa emoção que é reprimida, e que vai para o corpo, e que se manifesta no corpo, e que vai causando essa grande inflamação. A gente começa a perceber que a mulher vai minguando, né, Brenda? Assim, eu percebo mulheres em relacionamentos, na manutenção do relacionamento, mas a energia dessa mulher, ela vai minguando, né? A mulher vai ficando desvitalizada para tudo. É como se ela só constasse, ela vai fazendo ali só para constar as coisas, né? Mas essencialmente vai desvitalizando, né? É uma perca de vida, né? E assim, aqui o que a gente está falando, a gente não está querendo dizer assim que os relacionamentos, a gente vai começar a falar um pouquinho de relacionamento agora, né? A gente não está, eu acho que você concorda comigo, a gente não está afirmando que relacionamento ele não tem conflito, que relacionamento é a ausência total de conflito. Não. A gente precisa entender que são duas pessoas distintas, inteiras, que decidem, né, seguir pela vida juntos, se relacionar, e que vai ter conflito sim, vai ter problema sim. Mas o que eu acho que eu costumo dizer assim, tem os sinais que vão alertando quando esse conflito ele passa do ponto do aceitável, do comum, do normal, de uma conjugalidade que está sendo construída, né? Quando essa pessoa começa a se perceber não ela deixando de ser ela, né? Isso eu acho que é
é um sinal que deve ser levado em consideração para nós mulheres, principalmente, né? Porque ainda a gente observa que as mulheres, nos relacionamentos, elas ficam muito mais sentenciadas a esse processo de deixar de ser quem é, né? Eu, pelo menos, observo dessa forma. Total. E eu acho incrível quando você falou que está chegando para você mulheres mais velhas. Isso. Que é um público que eu quero muito trabalhar. Quero muito trabalhar, 60 a mais. Tantra para mulheres 60 a mais. Porque ótimo. é uma mulher já que tem o seu autoconhecimento, que tem o seu financeiro, que já criou seus filhos, que já passou da menopausa, que tem tempo, dinheiro e vida e tem tesão pela vida. Porque é uma mulher agora, geralmente, eu recebo algumas mulheres 50 a mais, por exemplo, na massagem ayurvédica, mas que estão interessadas no Tantra. Então, chega pela massagem ayurvédica. Eu acho muito engraçado isso. E aí diz, ai, Brenda, eu quero saber o que é isso, como é, porque eu tô com a libido a 1000 lá em cima e eu quero transar com todo mundo, eu quero dar pra todo mundo, não sei o quê, mas eu sou uma mulher de... Isso é uma fala de uma mulher eu sou uma mulher de 56 anos. E agora não é todo mundo, meu amor. Agora eu escolho. Não é qualquer um, eu escolho e tenho essa consciência, sabe? Ao passo também que tem mulheres da mesma idade que ainda estão num processo de luto do próprio corpo, do próprio sentir. Isso. Separaram ou estão separando, né, do companheiro, porque é uma geração que foi construída na base de você precisa fortalecer uma família, você precisa criar seus filhos e tem muitas mulheres que viveram a vida dos outros, né? Isso. E quando os filhos foram embora, o marido foi embora, e agora? Quem sou eu? Sim. E por isso, mais uma vez, a terapia ancestral começa com a leitura do mapa astral. Porque não a leitura do mapa astral, eu sei quem é você, qual é a sua natureza. A sua natureza é de comunicação, você é uma mulher geminiana. Sua natureza é de compartilhamento, de fala. A sua cura é pela fala. Não é à toa que você é psicóloga. Sim. Então, é um processo mesmo de autoconhecimento. Sim. Vamos trazendo um pouquinho para as questões de relacionamento. Queria que você comentasse um pouco sobre essa minha percepção, se você observa isso nos atendimentos que você faz e se na tua prática profissional, como é que poderia ajudar esse tipo de casal, né? Eu sou terapeuta familiar e casal, né? Sexóloga, atendo muitos casais e geralmente o ponto de conflito ele começa por várias questões, vai para o financeiro, vai pela criação dos filhos, vai por intervenções da família de origem, na conjugalidade, mas sempre chega no miolo da sexualidade, né? Então, nessa questão da sexualidade, eu observo na minha prática 2 tipos de casais. Um casal, que é aquele casal de longa data, que já está há muito tempo casado, mas tanto a mulher quanto o parceiro estão vivendo aquela fase da andropausa, da menopausa, e vão entrando no desinteresse um pelo outro sexualmente. Né? E começam a apresentar um comportamento, Brenda, de evitação um com o outro, do toque. Tipo, não posso tocar, não posso beijar, não posso dar um beijo mais acalorado, porque pode manifestar nele a vontade de fazer sexo e eu não estou afim, e eu não estou com vontade. Então, esse casal começa a ficar desvitalizado sexualmente a ponto de não transar mesmo. Né? Tem esse modelo. E tem um outro modelo, que é dos casais... que não são casais de longa data, né? São casais até que têm um tempo mais curtinho de relacionamento, mas ficam muito no frenesi do trabalho, das obrigações, das demandas com os filhos e vão se desconectando também, né? E para esses casais que chegam com esse desinteresse sexual muito grande, eu falo muito assim, vocês precisam aprender a paquerar de novo, né? Tipo assim, porque fica aquele estigma. Não posso chegar perto, senão ela ou ele vai querer que eu transe e eu estou ressecada quando estou na menopausa, estou no climatério. Ou então o homem, não estou com tanta vontade, com tanto libido, posso não ter uma ereção. E aí começa a evitar, né?
O casal mais moderno, mais jovem, amanhã eu tenho que trabalhar logo cedo, então tenho preguiça. É incrível como os casais jovens começam a apresentar uma preguiça, né? Aí eu falo muito isso, assim, vocês têm que começar a se paquerar, se olhar, se olhem, né? Comecem a se olhar, não necessariamente precisa acontecer algo, mas comecem a se olhar, né? Tem casais que não se olham, né? Como é que o Tantra, essa terapia que é tão poderosa, né? Pode ajudar esses casais, assim, pode ser um auxiliador nesse processo de reconexão da sexualidade, né? Que riqueza, Joana. É muito poderoso mesmo o Tantra. E aí eu falo das bases e pilares dos relacionamentos. Esses dois casos que você me falou, eu vejo muito como as bases do Tantra Sim. pode auxiliar nesse processo. Porque a base é consciência e amor. Sim. Então, se esses casais já estão conscientes de que precisam de uma ajuda, de um auxílio, já chegam até a terapia de casais, né? Já chegam até o terapeuta ancestral, a terapeuta sexual. E aí a gente vai construindo os pilares. O que é o pilar? Para eu me relacionar, para eu querer transar, eu preciso ter consciência de que a troca sexual é uma conexão com o meu parceiro. É uma conexão com o meu parceiro de 30 anos, de 20 anos. É uma conexão com o meu parceiro de 2 anos, que eu casei há 2 anos. E começar a refletir conscientemente por que eu não estou querendo transar. É só o cansaço do dia a dia mesmo? Ou eu estou me perdendo de mim como ser individual, subjetivo? E aí eu não sei quem sou, eu não sei como eu sinto prazer. Eu não estou sentindo prazer pela minha própria vida, porque eu estou só trabalhando. No meu dia a dia eu não tenho uma alegria. Eu não paro de tarde para tomar um chá. Eu não consigo encontrar uma amiga para sorrir. Eu não consigo ir num samba. Como é que eu vou ter energia para transar? Sim. Se a sociedade falocêntrica entende que o sexo é só uma Performance, penetração né? e performance. Isso. E aí o Tantra vem desmistificar isso. Então, para eu me relacionar, para eu chegar no êxtase, a gente ensina que eu preciso honrar aquela pessoa. Só que antes de honrar o outro, eu preciso me honrar. Eu preciso olhar para mim e dizer, eu vim aqui em Joana hoje, mas, querida, 7 horas eu tava na minha academia, querida, agachando. Porque eu tô gerando endorfina. Tomei o meu café gostosinho, com meu ovinho com manjericão. Muito bem. Manjericão que eu mesmo boto Colhi. água. Eu mesmo comprei na feira. Então, essa é a energia de vida. O investimento que você faz em O que si. você está fazendo? Então, o que o casal individualmente estão fazendo por Isso, eles, exato. sabe? Então, eu falo assim, qual é o seu hobby? Cuidar do filho não é hobby. Cozinhar também não é hobby, não, se você tem que cozinhar todo dia. Qual é o seu hobby? O que é que você gostava de fazer? Porque o hobby é essa energia criativa que é a energia sexual. Quando o ser individual está trabalhando para você mesma, quando você está indo fazer sua caminhada, quando você está encontrando sua amiga, quando você está respirando, quando você está se masturbando, fazendo um movimento para você, Isso. é a sua vida individual. E aí sim você pode compartilhar com o outro. Então, a base é a consciência e o amor próprio, tá? Porque só depois disso eu consigo trocar. Perfeito. E aí o primeiro pilar é o pilar da honra. Se eu não consigo olhar para o meu parceiro, e aí no Tantra tem uma meditação que chama Trataki, não sei se você já ouviu falar, né? Sim. Que é essa de conexão, de olhar nos olhos, Sim. de sustentar o olhar nos olhos. E aí é muito triste mesmo perceber o quanto os casais não estão se olhando. Isso, desviam, não sustentam um olhar. Né? É muito interessante isso, né? Porque a gente vai realmente observando conjugalidades que as pessoas vão desaprendendo, né, a se checar.
E essa coisa da individualidade que você falou, eu falo muito sobre isso também, assim, da importância da gente começar a checar primeiro dentro, né? Como que você pode investir como você pode investir em qualquer coisa, numa conjugalidade, na sua relação com seu filho, né? Se você está num deserto afetivo com você mesma, né? E nós mulheres, Brenda, eu verifico assim que a gente passa temos muita dificuldade de legitimar esses investimentos em nós, né? De uma forma assim merecedora, né? As mulheres ficam a casa, o casamento, os filhos, o trabalho, né? Tudo vem primeiro. E aí quando essa mulher, eu estou falando aqui de mulheres posso falar de mulheres já mais da minha idade, né? Mulheres 40 a mais, assim. Você há quantos anos? 46. E aí, o que, que eu observo nessas mulheres que eu convivo mais, assim, tanto no meu nicho de amigas, nessa faixa etária, e como também no consultório, a gente vai se deixando, por último, né? Eu falo muito para as mulheres, assim, como que você é a última da fila do seu dia, né? Tipo, você acorda e começa no frenesi de fazer, de dar conta das coisas. Como que você não pôde parar um momentozinho ao acordar, abrir os olhos e checar como seu corpo está? Eu tenho uma lembrança bem básica. Fazer um alongamento, né? Eu falo assim, imagine que você é um homem branco hétero. Sim. Sim. Eu sou bem prática. Imagine que você é um homem branco hétero. Você ia fazer o quê? Você ia acordar no seu domingo e ia pro seu jogo de futebol e encontrar os seus amigos, certo? Então começa a pensar assim. Porque a sociedade patriarcal, machista, capitalista ensinou para as mulheres que ela tem que dar conta de tudo e dela na próxima encarnação. Pois é. Então a gente tem que fazer o movimento contrário. Isso que você falou da individualidade, né? De você poder. E aí as pessoas têm uma forma, às vezes, a nomenclatura das palavras. A individualidade não leva você respeitar a sua individualidade, honrar a sua individualidade, não leva para você para um lugar egocêntrico, egoística, leva você para um lugar de respeito e honra, nas palavras aí do Tantra, de honra à sua necessidade, né? Às vezes, a gente, por traumas antigos, as mulheres ficam esperando que essa necessidade, no agora, seja preenchida pelo um terceiro, pelo marido, pelo filho, pela própria terapeuta, né? Às vezes, as mulheres chegam ávidas na terapia, querendo tratar algumas questões, e ficam achando que vão encontrar essas respostas objetivas, definidas. Faça isso que você vai se transformar numa nova mulher. Hora. Tipo um coach, né? E não é assim, o processo é longo, né, Brena? O mergulho é profundo. É um processo, né? Eu falo muito assim que processo é progresso. Cada dia, cada passo que você dá, cada encontro que você vem, você tá num lugar diferente. Você olha mais para você, você aprofunda um pouco mais. O Tantra é sobre aprofundar. Isso. Não é um lugar raso. A psicoterapia é sobre aprofundar. Isso. Se você quiser ser ignorante, você sai da terapia e aí você não olha pra você. E você fica construindo as camadas de dor e sofrimento até uma hora você explodir. Sim. O autoconhecimento é a chave do nosso processo de evolução. E quando você me falou assim, muitas vezes a gente guarda as feridas, né? Por todo o processo histórico, o corpo guarda as nossas feridas, né? Sim. E a gente fala muito no Tantra, assim, que a gente somatiza desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. Perfeito, isso mesmo. E a verdade é que quando a gente está... Por exemplo, quando a minha avó estava grávida da minha mãe, eu já estava lá dentro da barriga dela. Os óvulozinhos já estavam lá. Exatamente. Então, é de antes, né? Não é só da barriga da minha mãe. Então, é um passado que não passa. Então eu sinto... E na astrologia, a gente chama esse lugar de Quiron. Quiron, na mitologia, é um curador ferido. Então, ele era um semideus. Ele não morria, porque era semideus. Mas ele era ferido. Então, em certo momento, ele foi ferido na coxa por uma flecha. E aí ele deixou passar a vida. Não vou morrer mesmo, deixa aí. A ferida foi abrindo e foi doendo, foi doendo. Até que ele percebeu, nossa, tá doendo muito. E começou a olhar. Então, olhar para a ferida fez com que ele
eu posso colocar um remedinho aqui, tem uma planta que me ajuda, tem uma bebida que me ajuda, tem alguém que me ajuda. E a ferida foi curando. Não cicatriza nessa vida, o Quiron da gente no mapa astral. É uma ferida que não cicatriza nessa vida. Mas a gente pode ir diminuindo as dores. Isso. Então, dentro da astrologia, dentro da sua roda zodiacal, eu vejo onde é que você tem Quiron. Acho massa, né? Você falando e fica vindo aqui na minha cabeça pensando. Digo, caramba, como é legal. Porque, na verdade, os termos mudam, mas a gente está falando de vida, né? A psicoterapia, a psicologia fala de vida, a terapia ancestral fala de vida, o Tantra fala de vida. E aí agora você está falando do Quiron, dessa mitologia, mas, na verdade, é a questão traumática mesmo, né? Que a gente faz muito essa analogia também, assim, né? O trauma, ele é uma cicatriz na alma, é uma ferida que se abre na alma, mas que com esse processo de autoconsciência, de assumir esse processo de cuidado consigo mesmo, isso vai ficar uma cicatriz, que você vai um dia passar a mãozinha lá, você vai sentir, ó, ali eu me machuquei, ali doeu, mas no presente já não dói mais. E para isso acontecer, precisa desse processo de autoconhecimento, né? Total. Seja no Tantra, seja na medicina ancestral, seja na terapia ancestral, seja na psicoterapia, mas autoconhecimento, né? É muito legal a gente poder se permitir, né, fazer esses mergulhos mais profundos, né? Tudo bem aí? Tudo ótimo, autoconhecimento é a chave. E eu lembrei, assim, de que a pele é o nosso maior órgão do corpo. Então... O grande invólucro, né? O grande envelope. O né? grande envelope... 100% orgástico. É isso. O que é melhor. Isso. 100% orgástico. Então, nas meditações tântricas, a gente movimenta o corpo. E quando a gente movimenta o corpo, a gente vai suando. Sim. E aí a gente vai limpando. E aí a gente vai percebendo o nosso corpo como uma casa, um outro lugar que, nossa, eu não estava percebendo. E aí eu coloco minhas clientes para olhar para o seu corpo, para alisar o seu corpo, para perceber qual é o movimento do seu corpo que você gosta mais, sutil, se é um toque mais firme. sutil, se é um toque água, um movimento mais fluido, se é um toque fogo, Sim. se é um toque ar. Água, porque nós fomos acostumados a só ter aquela pegada. O homem tem que ter pegada. Se não tiver pegada, não é homem. Isso aí. E aí... E a mulher não gosta só dessa pegada, Exatamente. né? A mulher gosta de... É todo, né? A mulher gosta de muitas coisas. Então, aí adentrando a massagem tântrica, né? A massagem tântrica é para ativar a bioeletricidade do corpo. Então, 80% da massagem tântrica, o toque é um toque bem sutil, bem sutil, assim, de formiguinha, que é um toque que geralmente nós não somos acostumados a receber. Isso. Então, ativa na mente um outro lugar. O que é isso? Né? É um toque que a gente sentia na infância, na nossa recém-nascida, quando nossa mãe acolhia a gente e alisava bem devagar. Uma coisa mais intrauterina, mais primitiva. Exatamente. Né? Então, vai acessando lugares na nossa mente, outros lugares. E aí, esse arrepio, com o tempo, a massagem pode durar de 1h30 a 2 horas. Você vai acessando lugares inimagináveis, lugares que você nunca acessou, porque também cada sessão é uma sessão de massagem tântrica. Cada sessão é única. Cada sessão é única, você está num momento único. Isso. E aí o seu corpo reage de uma forma, né? Em algum momento você pode sentir um prazer na lateral do seu corpo. Isso. Eu sinto prazer no dorso do pé, descobri uma massagem tântrica. Isso. E é tão isso que o Tantra, né? Eu acho que ele traz uma consciência dessa corporeidade, né? Que às vezes a gente não traz isso no dia a dia, porque a gente tem uma membrana, né, única que reveste todo o corpo, né? E que essa membrana, às vezes, por exemplo, eu tive aula com Orhanes, um fisioterapeuta agora recente na formação de bioenergética, ele falava, às vezes você está com uma tensão aqui e você mobiliza o extremo oposto do seu corpo e essa tensão alivia, melhora, né? Porque a gente não tem essa consciência que o nosso corpo ele não é separado.
A consciência que a gente falou lá no início da base, né? Amor e consciência. Isso. E aí, voltando, né? O primeiro pilar é a honra. Então, eu preciso honrar você, a pessoa que eu tô me relacionando, ou que eu quero me relacionar. Eu preciso honrar você. Nossa, eu acho Joana tão incrível, uma mulher tão maravilhosa. Para eu me relacionar, eu preciso honrar você. Depois vem a segurança. Para eu me relacionar, eu preciso me sentir segura na sua presença. Eu preciso me sentir segura. A mulher, especialmente, tem muito essa necessidade de segurança, né? Pela nossa história. Então, e depois vem a intimidade, que é o terceiro pilar. Sim. Quando eu me sinto honrada, aí eu me sinto segura. E aí eu entro numa intimidade. E só depois chega o êxtase. Porque visualiza aqueles templos de Atenas, né? Então, a base seria a consciência e o amor. O primeiro pilar, a honra. O segundo pilar, a intimidade, a segurança. E o terceiro pilar, a intimidade. E aqui em cima, no topo, está o êxtase. Isso, que então, é a descarga mesmo. a descarga energética. Ah, eu quero casar com essa pessoa. Só que o que está acontecendo nas relações? Olhei para a pessoa, 1, 2, 3, já quero transar. Isso. Porque a energia sexual é uma energia visceral, é animal. Só que nós somos seres que temos que ter uma consciência, né? Humanos. Então a gente pensa. Ah, eu passo uma pessoa que eu acho bonita, que eu desejo na rua. Eu não posso ir lá e querer transar com essa pessoa. Né? Outras camadas aí. Outras camadas, entende? Porque até pode, mas vai ter consequências. Porque o sexo é uma troca de energia muito grande. Muitas camadas, né? Então, na terapia ancestral tântrica, eu trabalho isso muito nos relacionamentos. Quando você fala, as pessoas dos casais estão perdidos, né? Primeiro, olhar essas bases para você. Eu tô me honrando. Eu tô segura com mim mesma. Isso. Porque se eu não tô segura com mim mesma, eu quero que o outro me faça segura. E aí é uma coisa impossível, né? Como? O outro pode ser um colaborativo, né? Eu digo muito, o seu parceiro, a sua parceira, ele pode ser um agente colaborativo dessa segurança, dessa autoafirmação, né? Ele pode ser um facilitador. Mas o processo, a mão de obra, né, tem que ser feita por você mesmo, né? Que bom, viu? Tudo que a gente está falando aqui. A gente está caminhando já para um fechamento e eu que não poderia deixar de pontuar essas questões que têm a ver com o dia 25, né? Amanhã a gente está comemorando Teresa de Benguela. Estamos comemorando o Dia da Mulher Negra Latino-Americana, né? E hoje eu estou com uma mulher negra aqui, lindíssima, né? Expressiva e sabida. Então, eu queria compartilhar contigo a minha alegria, como está sendo bom te ter aqui, te receber, viu? Poder falar com outra mulher preta, sabe? Eu sempre falo isso, assim, eu tenho cada vez mais me sentido muita alegria, porque eu tenho ido a lugares que eu tenho visto outras mulheres, outros corpos como os meus, né? Isso é muito importante, né? Ano passado eu tive num congresso, sempre falo isso quando eu trago uma mulher preta aqui, né? Que eu tive num congresso internacional de bioenergética, um congresso maravilhoso, e que pela primeira vez, vou fazer 14 anos de formada, pela primeira vez eu fui num evento grandioso como esse e eu vi muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens negros, né? Muitos congressistas negros, muitas pessoas dando workshops, fazendo as vivências, né? E como isso é importante para a gente, né? Às vezes, eu me policio muito, sabe, Brena, para não ficar numa narrativa cansativa de tudo isso, né? O início da nossa conversa aqui hoje tinha a ver com essa questão, né? Porque eu não quero ficar na dor o tempo todo, né? Mas é importante que a gente dê lugar a essas questões, né? Então, quando eu me aproximo de uma mulher preta, né, que traz na sua historicidade, que traz a sua ancestralidade, que honra tudo isso, para mim sossega, né? Sossega meu coração, né? Porque eu sei que eu abri caminhos para minha sobrinha, para outras, né? Mas eu sinto que preciso mais, né? Que preciso estar mais perto, né? Então é com muita alegria, muita honra que
eu te recebi aqui, né? Muito obrigada. E queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você sente esse dia de amanhã, qual a representação de tudo isso para você, né? Eu que agradeço por estar aqui. Acho que é uma troca muito rica para nós, enquanto pessoas políticas que somos, né? Uhum. O dia de amanhã eu vejo como algo muito importante, porque é sankofa, né? Para a gente caminhar o nosso caminho do futuro, a gente precisa olhar para trás, precisa honrar quem veio antes. Para a gente entender de onde a gente veio, quem foi que lutou, quem foi que não podia se falar, quem foi que não podia votar, quem foi que não podia estudar, para a gente estar aqui hoje há 14 anos, formada, falando maciçamente para as pessoas que vão assistir isso no futuro, que vão aprender com as nossas vivências, que vão aprender com a nossa fala. Então, eu percebo e eu sinto que nós precisamos cada vez mais lembrar de quem foi o nosso passado. Quem foi a história? Quem foram nossas avós, nossas bisavós, nossas tataravós? De onde nós viemos? Porque a gente tem que lembrar que somos reis e rainhas, meus amores. Eu vim do reino de Wakanda. Eu sou a comunicadora de Wakanda. E em África, de onde a gente veio, o povo dança, o povo canta, o povo goza, o povo dança, canta, se expressa. Sorri. Então a gente é feliz. Eu falo muito assim. A igreja diz que o corpo é uma culpa. A medicina diz que o corpo é uma máquina. O trabalho, a publicidade diz que o corpo é uma máquina. A medicina diz que a gente é uma ciência. Mas o corpo é uma festa. Nosso corpo é uma festa. Nós somos uma festa. E a gente tem que lembrar disso. O nosso samba. Tudo isso é reza. A gente precisa estar aqui, ó, aquilombada, se fortalecendo. Se precisar fazer festa, me chama. Que a gente faz a meditação tântrica, um Sarra Yoga, certo? E o profano é sagrado. A gente tem que parar de condenar, porque a condenação do profano é mais uma camada do colonizador. Sim. Não é mesmo? E aí entra por outra questão. Depois você me chama pra gente falar sobre Geni Nunes. Vamos sim. Pois é, minha gente. A gente aprende, né, sobre amor, sobre sexualidade, sobre relacionamento de formas muito equivocadas, né? Eu falo sempre lá no consultório. A gente ama de acordo com como a gente aprende a amar, né? Como o amor é apresentado pra gente. E aí quando Brenda fala, né? Esse corpo é uma festa. E essa relação do profano e entre esse profano e o que é saudável, o que é normal, o que é possível. Sagrado, né? O profano e o sagrado. Talvez a gente tenha aprendido, né, sobre profano de uma forma muito equivocada, né? Então, antes de mais nada, vamos sentir, né? Vamos fazer os nossos atravessamentos, vamos respirar grande, como ela diz, né? Não vamos ter vergonha do nosso riso, da nossa gargalhada, né? Então, muito bom ter você aqui, viu, moça? Geminiana, vai fazer meu mapa astral. Vamos embora. Vamos embora, obrigada, viu? Também agradeço. É isso, fechamos.